Olá! Voltamos com a aula, com uma aulinha para trabalhar com sequências, tá ok? Nós já sabemos o que sobre sequências. Sabemos que sequência é um agrupamento ordenado, que pode ser numérico, pode ser algébrico, tá ok? E a gente tem o quê? Na aula de hoje a gente vai trabalhar com, a gente já conhece a sequência de Fibonacci, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 e assim por diante. E a gente fez alguns exercícios já sobre isso. Na aula de hoje trabalhamos com o quê? Trabalharemos com progressão aritmética, então PA. Vamos dar uma olhadinha? Matemática 2, Éder. E o assunto da aula é o quê? Progressão aritmética. Vamos definir progressão aritmética, vamos falar de termo geral. E vamos falar de interpolação, tá ok? Então vamos lá. Existem outras sequências numéricas, além da de Fibonacci, que a gente viu anteriormente. E a gente vai trabalhar com elas hoje. Quais são as principais? A progressão aritmética e a progressão geométrica, chamada PA, que é uma sequência baseada na soma, e a PG, que é uma sequência baseada na multiplicação. Então, ó, PA, baseada na soma, PG, baseada na multiplicação. Esses são os dois princípios fundamentais da progressão aritmética e da progressão geométrica. Sempre que se fala em PA, você pensa em soma. Sempre que se fala em PG, você pensa em multiplicação. Obrigatoriamente. Beleza? Então, vamos lá? O que é uma PA? Uma sequência é definida como sendo progressão aritmética quando cada termo a partir do segundo é a soma do anterior com uma constante. Essa constante a gente chama de quê? Chama de razão. Então, este número que eu vou somar a cada um dos termos, esse número é constante, ele não muda, tá ok? Numa mesma sequência, eu sempre vou somar o mesmo valor, seja valor positivo, seja valor negativo, seja nulo. Coloquei 3 exemplozinhos para você. Quais são eles? Ó, defini o primeiro termo como sendo 2 e a razão 3. 2 mais 3, 5, mais 3, 8, mais 3, 11 e assim por diante. Esta PA é uma PA crescente. 6 menos 2, 4, 4 menos 2, 2, 2 menos 2, 0. Esta PA é uma PA decrescente. E razão 0, menos 3, menos 3, menos 3. Essa PA é uma PA constante. O que é uma PA crescente? É aquela onde a razão é maior do que zero. Decrescente, aquela onde a razão é menor do que zero. E constante, aquela onde a razão é igual a zero. Então, uma PA é dita crescente quando? Quando a razão for positiva. Uma PA é dita decrescente quando? Quando a razão for negativa. E uma PA é constante quando? Quando a razão for nula. Constante ou estacionária. Beleza? Essa é a definição de PA. Aí eu poderia definir aqui, ó, se eu somo a razão, vou falar o seguinte para você aqui, ó. Como é que eu encontro a razão de uma PA? Eu peguei o primeiro termo, somei a razão, cheguei no segundo. Peguei o segundo termo, somei a razão, cheguei no terceiro. Então eu posso falar que a razão é o segundo menos o primeiro. Ou ainda posso falar que a razão é o terceiro menos quem? Menos o segundo. A razão é o enésimo termo menos o enésimo menos 1. Então, essa aqui é a fórmula da razão de uma progressão aritmética. Beleza? Eu poderia falar o que para você também? Eu poderia falar do termo geral. O que é o termo geral? Vamos pensar o seguinte aqui. O termo geral é uma fórmula que me permite calcular qualquer termo. Então, ó, o primeiro termo mais a razão chega no segundo. O primeiro termo mais a razão chega no terceiro. O primeiro termo mais a razão no segundo, mais a razão terceiro, mais uma razão, chega no quarto termo. Quer dizer, o segundo termo é o primeiro termo mais uma razão. O terceiro termo é o primeiro termo mais duas razões. O quarto termo é o primeiro termo mais 3 razões. O enésimo termo
Ele é o primeiro termo mais n menos 1 vezes a razão. Então, essa aqui é uma fórmula que me permite calcular qualquer termo da progressão aritmética. Qualquer termo da progressão aritmética. A gente vai usar muito essa fórmula. Ela parece bastante com soma de progressão aritmética, tá ok? Na aula de hoje não vai ser muito. O que nós temos na aula de hoje? Nós temos as propriedades, que é um troço cabuloso, é um troço fundamental, você tem que estar ligado. Então, ó, fica ligado, terremoto, fica ligado, tá ok? Fica antenado porque propriedade é bem importante na progressão aritmética, beleza? Olha o que a gente tem aqui. Numa PA finita, você já tem que ter fim, a soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Primeiro, o que quer dizer extremo? São os das pontas, primeiro e último. E equidistantes dos extremos, que estão à mesma distância dos extremos, que estão à mesma distância dos termos que são os extremos. Então, no caso aqui, ó, olha o que a propriedade fala. Ela fala se você, ó, somar o 3 mais o 23, vai dar 26. O 5 mais o 21 dá 26. O 7 mais o 19 dá 26. O 11 mais 17, 26. 13 mais 15, 20. 26? Não, é 26. Não é 13 mais 15 aqui, eu pulei um deles, né? É 9 mais... Para quem que eu pulei aqui, vamos lá, o 7, né? 7 mais 19, 26, 9 mais 17, 26, 11 mais 15, 26, ok? Então, se eu somar os extremos, ou os equidistantes dos extremos, essa soma vai ser constante. Isso vai ser bem importante para a aula de soma de progressão aritmética. E a propriedade que você tem que fazer um asterisco, o tamanho de um bonde, é essa aqui. Ela diz o seguinte, ó. A sequência ABC é uma PA, C e somente C. O termo médio, que é o B, ele for a média aritmética entre o A e o C. Quer dizer, se você tem três termos consecutivos, A, B e C, o B vai ser o A mais o C divididos por 2. Obrigatoriamente, isso aqui você tem que ficar atento. Obrigatoriamente, tá ok? Então, vamos pensar o seguinte aqui. Quanto é que é 3 mais 7? 10 sobre 2, 5. 11 mais 15, 26 sobre 2, 13. 17 mais 21, 38 sobre 2, 19. 19 mais 23, 42 sobre 2, 21. Se você somar três termos consecutivos, e dividir por 3, vai dar o termo do médio, o termo do meio. Ou, se você pensar em três termos consecutivos, o primeiro mais o terceiro, dividido por 2 vai dar o do meio. Tá ok? Isso é bem importante você guardar. Feito isso, mais uma propriedade, essa não tem tanta importância, mas diz assim, ó. Numa PA com número ímpar de termos, o termo médio é a média entre os extremos. 3 mais 23, 26, sobre 2, 13. 7 mais 3, 23, 30 sobre 2, 15. 15 mais 23, 38 sobre 2, 19. O que que o 13, o 15 e o 19 têm em comum? Eles são o termo médio da minha sequência. Tá ok? Como é que isso pode aparecer? Vou colocar um exercíciozinho que recai num sistema para você fazer. O exercício diz o seguinte, este aqui. Em uma progressão aritmética, tem-se A3 mais A6 igual a 29. A2 mais A5 igual a 23. Calcule a soma dos 200 primeiros termos dessa progressão aritmética. O terceiro termo eu vou escrever assim, ó. O primeiro mais duas razões. O sexto termo, eu vou escrever o primeiro mais 5 razões. Isso vai dar quanto? 29. O segundo termo, eu vou escrever o primeiro mais uma razão. E o quinto termo, eu vou escrever o primeiro mais 4 razões. Isso dá 23. Então, vamos dar uma melhorada nesse sisteminha aqui. A1,
A1 vai dar 2A1 mais 4 mais 2 mais 5. 7 razões igual a 29. 2A1 mais 5 razões igual a 23. Multiplica por menos 1 aqui e soma com a de cima, resolvendo o sistema. Esse aqui vai subtrair, aqui some, vai dar 2 razões igual a 23, 29, dá 6. Razão igual a 3. Se a razão é igual a 3, eu vou escolher uma das equações aqui, que é essa daqui, para fazer o seguinte. 2A1 mais 7 razão igual a 29. 2A1, 7 vezes a razão deu 3, igual a 29. 2A1 igual a 29, menos 21. 2A1 igual a 8. A1 igual a 4. O primeiro termo é igual a 4. O termo de ordem 200, ele seria o primeiro termo, mais 199 vezes a razão. O termo 200 é 4 mais 199 vezes quanto? A razão que é 3. A 200 é igual a 4 mais 3 vezes 9, 27. 27 e 29, 5. 601. Por que eu estou fazendo isso? Eu quero somar o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, mais pontinhos, até o termo de ordem 200. Esse termo aqui vale 4. Esse termo aqui vale quanto? 601. Ó, se eu somar esse com esse, dá 605. Se eu somar esse com o anterior, vai dar o mesmo 605. Esse com o anterior vai dar o mesmo 605. Quantas vezes o 605 vai aparecer? O 605 vai aparecer 100 vezes. Por que 100 vezes? Porque eu tenho 200 termos, eu estou juntando de 2 em 2. Então isso vai me dar quantos? 100 vezes, ou seja, 60500. Ou seja, a minha resposta é 60.500. E 60.500, a resposta está na letra o quê? Letra A. Essa questão aqui não é uma questão que apareceu na prova do teu Enem. Mas essa questão aqui é uma questão que apareceu na prova do Enem. Então, vamos ficar atento, ó. Fica atento para você resolver a questão. Pode se resolver usando função, eu vou resolver usando PA. O gráfico abaixo obtido a partir dos dados do Ministério do Meio Ambiente mostra o crescimento do número de espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. Se mantido pelos próximos anos a tendência de crescimento mostrada no gráfico, o número de espécies ameaçadas em 2011 vai ser, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer o 461 menos 239. Aqui vai dar, fica 5, 11 para 9 dá 2, 5 para 3, 2, 4 para 2, 2. Vou dividir isso aqui por quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou dividir isso por 6. Vai dar por 3 vezes 6, 18. Para 22 dá 4, 2, 7. 7 vezes 6, 42, 0. O que é este 37? Este 37 é o número de espécies ameaçadas que cresce a cada intervalo de tempo. Então, olha aqui, ó. Vou apagar isso aqui para você ver. A cada 4 anos, 83, 87, 87, 91, 2003, 2007. O próximo, se eu jogar 4 anos, 2007, vai dar 2011. Que é exatamente o que eu quero saber. Que é exatamente uma das razões que eu vou colocar aqui. Ou seja, soma nesse 461, 37. Que vai dar 8, 9, 4. 498, a resposta
está na letra C de casa, tá ok? Resposta letra C. Beleza? Resolvemos usando o PA. Lá na matemática 1, a gente poderia chamar isso aí de coeficiente angular, ou também chamado de taxa. Perfeito? Vamos lá então, nossa próxima questãozinha. A questão diz assim, ó. O saldo de contratações no mercado formal do setor varejista da região metropolitana de São Paulo registrou alta. Comparando as contratações desse setor no mês de novembro com as de janeiro deste ano, houve um incremento de 4.300 vagas no setor, totalizando 880.605 vagas, com carteira assinada. Supondo que o incremento dos trabalhadores no setor varejista seja sempre o mesmo nos primeiros 6 meses do ano, considerando que Y e X representam, respectivamente, a quantidade de trabalhadores e os meses de janeiro, sendo o primeiro, fevereiro, segundo e assim por diante, ó, janeiro é para ser o 1. Então, este é o meu A1. Fevereiro é o meu 2, é o meu A2. E assim por diante, a expressão algébrica que relaciona essas quantidades nestes meses é... Primeiro, ele falou que, olha aqui, são 4.300 vagas no setor. Fevereiro com janeiro deste ano, houve um incremento de quanto? 4.300, totalizando 880.065. Então, olha o que eu quero aqui. O meu A1, A2 é o 880.605. O meu A1 eu vou tirar 4.300 vagas aqui. Então, se eu tirar 4.300 vagas, 5, 0, 3, 10 para 4 vai dar 6, 8, 7. Então, em janeiro eu teria quantas vagas? 876.305. Então, este aqui é o meu primeiro valor, que seria em janeiro. Qual que é a expressão que me dá essa quantidade? Se eu pensar no meu A1, o tempo já vai ser o quê? No mês de janeiro, o meu N já vai ser 1. Em fevereiro, o meu N vai ser 2 e assim por diante. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou pensar na fórmula do termo geral. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. O meu AN ele chamou de Y. A1 é o primeiro mês que eu tenho, que seria janeiro. 876.305. 876.305 mais N menos 1 vezes a razão, que é 4.300. X é o mesmo, vou trocar o N por X. 876.305 mais 4.300x menos 4.300. Subtraindo, isso vai dar 872.305. Opa, não tenho 3, aqui é 0,5. Mais 4.300 o quê? X. Essa é a expressão que me dá a quantidade de trabalhadores de acordo com o mês que eu tenho. Isso a gente encontra em qual alternativa? Na letra C de casa, tá ok? Resposta letra C. Próximo exercício é uma mamata. Prova do Enem tem exercícios assim, que são um pouco mais difíceis, que é esse que a gente acabou de fazer, e alguns que são dados, que você bate o olho e fala assim, meu Deus, é muito fácil. Vamos ver? Olha aqui. No gráfico seguinte está representado o aumento progressivo do número de horas de treino diário de um atleta ao longo dos 20 primeiros dias do mês de setembro, que se iniciou quando iniciou o treinamento. Dia 5 até o dia 5, 1h30. Dia 10, 3 horas. Dia 15, 4 horas e meia. Dia 20, 6 horas. Se for mantida a tendência de crescimento, no último dia de setembro, o atleta vai treinar quanto? Vamos pensar o seguinte aqui, ó. 25 ele vai treinar quanto? Sobe 1h30 a cada 5 dias. Então vai dar 7,5. Dia 30
vai ser o quê? Vai ser 9 horas de trabalho, tá ok? E aí, setembro. Setembro tem quantos dias? Setembro tem 30 dias, não é isso? Então, no dia 30, ele vai trabalhar quantas horas? Ou vai treinar quantas horas? 9. E 9 a gente tem em que alternativa? Na letra C de casa, tá ok? Resposta letra C. Beleza? Viu uma questãozinha mais rápida, mais fácil, que a gente conseguiu matar da mesma forma. Tem mais questão de PA? Lógico que tem, vamos ver? O ciclo de atividade magnética do Sol tem um período de 11 anos. O início do primeiro ciclo registrado foi de 1555 e foi até 1755 até 1765. No final, ou seja, foram 11 anos. 11 anos. Desde então, todos os ciclos de atividade magnética têm sido registrados. No ano 2101, o Sol vai estar no ciclo de atividade magnética de que número? 2101 vai estar em que ciclo? Olha o que eu vou fazer, ó, 2101, vou diminuir 1755. Isso aqui vai dar 11 para 5 vai dar 6, aqui virá 9, e aqui virá 0. 9 para 5 vai dar 4, e aqui vai dar 3. E como o ciclo dura 11 anos, eu vou dividir isso por 11. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar por 3 vezes 11, 33. Para 34 sobra 1, 6. Vai dar por 1. Vai dar 11, sobra 5. Ou seja, são 31 ciclos completos e está na metade, um pouco menos da metade do próximo ciclo. Ou seja, serão 32, está no 32º ciclo. 32º, a resposta é a letra A. Ok? Mais uma questãozinha de progressão aritmética que diz assim, ó. Um marceneiro deseja construir uma escada trapezoidal com 5 degraus, de forma que o mais baixo e mais alto tenham 30 e 60 de comprimento. Os degraus estão obtidos cortando-se uma peça linear de comprimento mínimo de quanto? Pessoal, aqui é 30 mais 60, 90. Sobre 2, aqui tem que dar 45. Porque é uma sequência. Da mesma forma, se eu fizer 30 mais 45, vai dar 75. Sobre 2, 37,5. 45 mais 60 vai dar 105. Divididos por 2, 52,5. Então, basta eu somar o quê? Eu somar essas medidas aqui. Este, mais este, mais este, mais este, mais este. Ou ainda poderia fazer o quê? 30 mais 60. Quantas vezes o 30 mais 60 vai aparecer? Ó, este mais este. Vou apagar aqui para você perceber. Este mais este, 30 mais 60. Este mais este também é 30 mais 60. E esse aqui tem que ser 45, ou seja, 30 mais 60, 2 vezes mais o 45. 90 vezes 2, 180, mais 45, 225. E 225, a resposta está na letra D de dado, tá ok? Eis uma sequência que a gente resolveu usando o PA. Podia ser por semelhança também, enfim. Último exercíciozinho da aula diz o seguinte, ó. Em uma determinada estrada existem 2 telefones instalados no acostamento. Um no quilômetro 30 e outro no quilômetro 480. E serão colocados mais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 8 telefones intercalados, mantendo-se a mesma distância. Ou seja, esse aqui é o primeiro telefone e esse aqui é o 10º telefone. Por que o 480 vai ser o 10º? Porque eu tenho o quê? Eu tenho 8 termos intercalados. Se eu tenho 8 intercalados, mais o primeiro é 9, mais o último é 10. Então, são 10 termos.
qual que é a sequência numérica que corresponde aos quilômetros em que vão ser instalados os novos telefones? Eu preciso encontrar a razão, quer dizer, de quantos em quantos quilômetros eu vou colocar os telefones. Então eu vou colocar o seguinte aqui, ó. O meu A10, ele é o meu primeiro termo mais 9 razões, tá ok? Então A10 é igual a 1 mais 9R. 480 é igual a 30 mais 9R. 480 menos 30, 450 é igual a 9R. Divide por 9. 450 por 9 vai dar 5, ou seja, a cada 50 quilômetros. Se vai a 50, 30 mais 50, 80, 130, 180, 230, 280, 330, 380, 430. Então, qual que é a resposta? A resposta é a letra D de dado, tá ok? Resposta letra D. Beleza? Finalizamos mais uma aulinha de progressão aritmética. Próxima aula, a gente trabalha com soma de progressão aritmética e, logicamente, vai ter que trabalhar com termo geral de novo, beleza? Espero que você tenha curtido. Um abraço a todos, tudo de bom. E se curtiu, dá um curtir que a gente fica feliz. Tchau, tchau!